Sempre que utilizamos equipamento de radiofrequência, precisamos estar certos de que a faixa que esse equipamento emite está autorizada para uso na região de interesse. Essa autorização geralmente é dada pela agência de telecomunicações do país e, no caso do Brasil, essa agência é a Anatel. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos estudar as diferentes regulamentações que existem para o uso da tecnologia LoRa e LoRaWAN. O documento que nós estamos vendo em tela agora aqui, então, é a última resolução da Anatel que regulamenta o diferente uso das várias faixas de espectro que estão disponíveis. Nós não vamos ver ele em detalhes, mas o que é interessante é que logo aqui abaixo nós temos então uma grande tabela que fatia o nosso espectro de acordo com a aplicação. Uma coisa que também é interessante nós notarmos é que existe uma faixa aqui de 915 a 927.75. A gente já viu em vídeos anteriores que é esta frequência que a gente utiliza para o LoRaWAN. Isso se deve ao fato da Anatel autorizar o uso dessa frequência sem o pagamento de royalties. A gente acompanhou recentemente a briga das várias operadoras de telecomunicação pelo uso do espectro na faixa do 5G. No LoRa isso não acontece. O espectro nessa faixa de 915 a 927 é livre para uso desde que se respeite algumas regras que nós vamos ver posteriormente. Agora então basta a gente ver como que está organizada a comunicação LoRa nessa faixa de frequência que a Anatel disponibiliza. A divisão da faixa de frequência livre para uso do LoRaWAN está especificada neste documento de parâmetros regionais editado pela LoRa Alliance. Existem várias versões do documento. Esse que a gente vai estudar, então, é a última versão quando o vídeo foi gravado, que é de outubro de 2020. Nós descendo aqui no índice, nós vamos observar que existem vários capítulos, cada um versando sobre o uso de frequência em diferentes regiões do globo. A gente pode observar aqui especificações para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, Europa novamente, Austrália e assim por diante. Mas vocês podem procurar quanto for e não vai ter aqui uma especificação para o Brasil. Por outro lado, a gente pode observar que a especificação feita para a Austrália também vale para a faixa brasileira. De um modo mais geral até, nós podemos observar esse mapa aqui editado pela The Things Network. A gente observa que as regiões do globo com cores iguais apresentam o mesmo plano de frequência. E o Brasil, então, equipara ao plano da Austrália e da Nova Zelândia aqui. E agora, então, vamos ver como que a frequência é dividida nesta região. Para fazer isso, a gente retorna ao documento dos parâmetros regionais da LoRa Alliance. Então, vamos navegar até a seção AU915. E a gente observa que as primeiras informações que a gente tem aqui é sobre a divisão de banda. Naturalmente, é bem mais fácil a gente ver isso de forma gráfica do que ler esse texto aqui. Então, eu vou abrir aqui uma janela com o nosso espectro e nós vamos dividindo de acordo com esses valores que estão especificados aqui no documento. Então, a gente dá início ao estudo de alocação de faixa do nosso LoRa no Brasil com a faixa reservada pela Anatel, que é de 915 MHz até 928 MHz. A gente pode observar ali no primeiro bullet da especificação que a faixa de upstream, ou seja, comunicação do nó para o nosso gateway, ela é dividida em 64 canais, numerados de 0 a 63, né? Cada um com 200 kHz de banda. Então, para facilitar aqui o nosso estudo, eu já dividi esse espectro, então, em várias faixinhas de 200 kHz, né? Cada uma dessas faixas, então, é um canal de upstream que eu posso usar para a comunicação do meu nó até o gateway. Um ponto importante do LoRaWAN é que ele foi especificado para ser bastante simples para o lado do nó.
às vezes às custas de uma maior complexidade do lado do gateway. A tecnologia, então, espera que um nó possa dormir e transmitir em qualquer uma dessas frequências a qualquer momento. Por outro lado, o gateway tem que estar sempre ativo, escutando em cada uma dessas faixas para não perder a transmissão de nenhum nó. Isso pode ser um pouco difícil de ser feito, já que tem 64 canais que os gateways precisam escutar simultaneamente. Até existem hardwares que são capazes de fazer isso. Só que o que é mais típico numa rede LoRaWAN é que um gateway consiga escutar 8 canais desses ao mesmo tempo, geralmente canais consecutivos. Por esse motivo, nós costumamos dividir esses 64 canais em 8 subbandas, cada um contendo 8 canais. E um gateway geralmente é configurado para escutar em uma dessas subbandas. Com isso, a gente pode passar também para a configuração de upstream de 500 kHz. Vocês têm que se lembrar que o LoRa varia a taxa em relação à qualidade do sinal entre o gateway e o nó. Então, para taxas maiores, eu posso usar uma largura de banda maior, onde um desses 8 canaizinhos aqui pode ser estreito demais. Por isso que o LoRa também especifica canais de 500 kHz para serem usados, um em cada subbanda. Eu desenhei eles aqui de acordo com o que está escrito na especificação. E a gente pode olhar que esse canal de 500 kHz, ele ocupa uma faixa em cima de 4 canais, 2 completamente e 2 somente as bordas, de 200 kHz. Por esse motivo, eu devo usar essa taxa com parcimônia, porque toda vez que eu estiver utilizando um canal de 500 kHz, ele vai estar causando interferência em outros 4 canais de 200 kHz que a gente tiver. Depois então de configurados os canais de upstream, nós vamos para a parte de downstream, que seria a comunicação do gateway para meu nó. A gente pode observar na norma que eu tenho 8 canais numerados de 0 a 7 e eles são sempre de 500 kHz, E eu também então desenhei eles aqui em cima do meu espectro. A gente pode observar que novamente esses canais ocupam uma faixa que também está alocada para canais de upstream. Por esse motivo, não é muito comum que os nós façam upstream nessas subbandas aqui de cima, que seria a subbanda 5, 6 e 7. Até por esse motivo, a gente costuma até tirar essa subbanda, deixando o espectro dessa maneira. E com isso, a gente completa a alocação do espectro para o LoRa operando na faixa AU915. Nós temos a porção debaixo do espectro dividida em 5 subbandas, cada uma com 8 canais, sendo que o nó vai escolher uma dessas subbandas para fazer upstream. Além disso, nós temos aqui uma faixa reservada de 923 até 928, que está reservada para 8 canais de downstream que vão então estabelecer a comunicação do gateway até o nó. Agora basta nós estabelecermos como que esses canais serão utilizados para a comunicação, tanto do ponto de vista de taxa, como do ponto de vista de multiplexação, já que vários nós terão que compartilhar esses 8 canais de dentro da subbanda. Para isso, então, nós retornaremos ao nosso manual de configurações regionais, lá na seção de taxa, que vem logo abaixo aqui, seção 2.8.3. Aqui nós podemos observar todas as taxas que estão estabelecidas para a tecnologia LoRaWAN. A gente pode ver que a data rate varia de 0 até 12 e cada uma representa uma combinação de spreading factor e largura de banda. Quanto maior o spreading factor, maior a sensibilidade, só que menor a taxa, e quanto mais estreita a banda, também menor a taxa, só que melhor a sensibilidade. Nós podemos observar que do data rate 0 até o data rate 7, nós temos taxas crescentes, e logo depois disso, na 8, a taxa volta a regredir. Isso ocorre porque da taxa 0 até a taxa 7
nós temos comunicação do meu nó até o gateway, e da data rate 8 até a data rate 12, nós temos comunicação do gateway até o nó, ou seja, downstream. A data rate que o meu nó deve escolher para a transmissão do upstream deve ser uma função da qualidade do enlace que ele tem com o gateway naquele momento. Então, quando o enlace está mais degradado, o nó deveria escolher uma data rate mais baixa. O gateway, como ele é capaz de escutar em todas as data rates e em todos os canais configurados simultaneamente, ao receber essa mensagem, deve responder com uma mensagem de downstream que segue algumas regras que também estão estabelecidas aqui no documento regional. E nós podemos acompanhar isto, então, na seção 2.8.7. É nesta seção que se estabelece que um dispositivo classe A possui duas janelas de recebimento. Nós podemos observar que a data rate de downstream da janela RX1 é uma função da data rate que foi utilizada no upstream, o que faz bastante sentido, porque um link que está degradado no upstream tem muita probabilidade de também estar degradado no downstream. Então aqui a gente observa a tabela 47, que fala qual que é a downstream que o gateway deve usar em função do upstream. E na janela RX2 eu sempre utilizo uma downstream com data rate muito baixo, o que também faz bastante sentido, porque eu deveria utilizar uma taxa mais conservadora se eu não conseguir transmitir na janela RX1. Outro dado bastante interessante que podemos observar na seção 2.8.7 é em relação aos canais de upstream e downstream. Nós podemos observar aqui que o canal de downstream é função do canal que o nó usou para enviar o dado, ou seja, de upstream. Desta maneira, o nó pode ficar circulando entre os canais disponíveis, que geralmente são 8, e dessa maneira criar uma forma muito simples de multiplexação, já que é muito improvável que dois nós escolham o mesmo canal no mesmo momento de transmissão. E por fim, basta a gente olhar um último parâmetro básico que é importante quando vamos transmitir. Podemos seguir para a tabela um pouco mais acima, que estabelece o número máximo de bits que o nó pode transmitir em função da data rate. Isso ocorre porque as regulamentações regionais costumam limitar o tempo em que o nó pode ficar sem interrupções transmitindo. Este é um dos principais motivos que nos leva a escolher uma taxa de transmissão maior. Além do mais, quanto mais rápido eu transmitir, menos tempo eu ocupo o ar, menos energia eu gasto e maior é a capacidade de minha rede. E agora que conhecemos já as configurações regionais básicas de uma rede LoRaWAN, podemos partir para a configuração de um gateway.